Desde os primórdios da humanidade, histórias sobre um paraíso perdido têm intrigado reis, estudiosos, aventureiros e curiosos como você. Um jardim perfeito criado por Deus, onde não havia dor nem sofrimento. Um local sagrado onde a humanidade teria dado seus primeiros passos, até o trágico momento da queda. Mas, e se o Jardim do Éden não for apenas uma metáfora bíblica? E se ele realmente existiu? E se, ainda hoje, seus vestígios estiverem escondidos em algum ponto esquecido do nosso planeta? Prepare-se para mergulhar em um dos maiores mistérios da história da humanidade. Neste episódio de Mistérios Desconhecidos, vamos investigar a pergunta que desafia arqueólogos, teólogos e cientistas há milênios. Onde está o Jardim do Éden? Mas antes de começar essa jornada fascinante, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios cheios de mistério, história e revelações surpreendentes. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o like. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias que desafiam o senso comum e instigam a sua curiosidade. Vamos juntos explorar mapas antigos, textos sagrados e descobertas arqueológicas que podem apontar para a localização real do Éden. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar tudo o que você achava saber sobre as origens da humanidade. O Jardim do Éden é apenas um mito? Ou ele está mais próximo do que imaginamos? A busca começa agora. Sabe, por muito tempo eu também tive dúvidas se era possível viver do YouTube. Depois de muita busca, descobri um curso que realmente me ajudou a entender o jogo da monetização. Nele você aprende o passo a passo para transformar seu canal em fonte de renda, assim como eu estou fazendo. Se você quer parar de sonhar e começar a ganhar dinheiro de verdade com seu canal, o link está aqui embaixo na descrição. Vale muito a pena conferir. Se o Jardim do Éden realmente existiu, onde ele poderia estar? A Bíblia nos dá algumas pistas. Em Gênesis, capítulo 2, é descrito um jardim plantado a leste do Éden, irrigado por um rio que se divide em 4 ramificações: Pison, Gihon, Tigre e Eufrates. Essa é a primeira evidência. Os rios. 2 deles ainda existem hoje, o Tigre e o Eufrates, e atravessam regiões modernas do Iraque, da Síria e da Turquia. Essa pista levou muitos estudiosos a sugerirem que o Éden poderia estar localizado na antiga Mesopotâmia, uma região conhecida como o berço da civilização. Ali nasceram algumas das cidades mais antigas da história humana, como Ur, Eridu e Nippur. Mapas sumérios antigos fazem menção a um lugar chamado Dilmun, descrito como um paraíso onde os leões não matam, os lobos não atacam e os idosos não adoecem. Essa descrição lembra, em muitos aspectos, o próprio Éden. Curiosamente, Dilmun seria localizado na região do atual Bahrein, ao sul do Golfo Pérsico. Outra evidência surpreendente surge do fundo do mar. Pesquisadores da Universidade de Birmingham utilizaram tecnologia de radar de penetração terrestre e descobriram indícios de um antigo leito de rio submerso sob o Golfo Pérsico. Segundo eles, essa região esteve seca por milhares de anos, antes de ser inundada por volta de 6.000 anos. Essa área abrigava uma zona fértil e habitável, um verdadeiro oásis entre os desertos. Para alguns arqueólogos, essa poderia ser uma forte candidata ao Éden perdido. Mas há outros que olham para o continente africano. A teoria de que a humanidade surgiu no Vale do Rift, na África Oriental, levanta a possibilidade de que o Jardim do Éden estivesse ali. Segundo essa linha de pensamento, o Éden não seria um lugar geográfico específico, mas sim uma metáfora para o local do surgimento da espécie humana. E, de fato, fósseis de Homo sapiens com mais de 200.000 anos foram encontrados na Etiópia e no Quênia, tornando essa teoria ainda mais plausível sob o ponto de vista científico. Mas as evidências não param por aí. Alguns estudiosos hebraicos antigos interpretam que o termo Éden, no hebraico original, não significa exatamente um lugar, mas um estado de delícia, ou um espaço sagrado. Assim, o jardim poderia ser mais do que um local físico, talvez uma interseção entre o mundo espiritual e o material. No entanto, há também quem leve a narrativa ao pé da letra.
Pesquisadores bíblicos mais conservadores apontam que, se Deus criou um jardim perfeito, com localização e limites bem definidos, é possível que ele esteja oculto, protegido ou transformado ao longo dos milênios. Alguns apontam o Monte Ararat, na Turquia, como uma possível referência por estar associado à Arca de Noé e por estar próximo às nascentes dos rios Tigre e Eufrates. E existe ainda outra possibilidade, a antiga Armênia. Certa corrente arqueológica aponta para a região do Planalto Armênio, onde se encontram os 4 rios principais citados em Gênesis. Nessa região, antigas lendas falam de um jardim escondido entre as montanhas, onde flores e frutas cresciam em abundância mesmo sob o clima frio do Cáucaso. Seria apenas coincidência? Por fim, surge uma evidência esquecida: os mapas medievais. No século XIII, monges cartógrafos desenharam mapas chamados Mapa Mundi, nos quais o Éden aparecia representado no extremo oriente do mundo, geralmente no topo dos mapas. Eles o colocavam fora do alcance humano, cercado por muralhas ou mesmo flutuando sobre as nuvens. Essas representações podem parecer fantasiosas hoje, mas revelam uma crença profunda: a de que o Jardim do Éden não era apenas um lugar geográfico, mas sim um ponto de origem, um eixo entre o céu e a terra. Mesmo com todas essas teorias e pistas, uma verdade permanece: ninguém encontrou provas definitivas de onde o Éden está, ou esteve. Mas o volume de informações, evidências indiretas e documentos antigos é tão vasto que a dúvida permanece viva. E é exatamente essa dúvida que alimenta o próximo capítulo da nossa jornada: as controvérsias. Porque onde há mistério, há também disputa, opiniões conflitantes e verdades escondidas nas entrelinhas da história. Se existem tantas pistas, por que ainda não sabemos com certeza onde fica, ou ficava, o Jardim do Éden? A resposta está no centro de uma batalha milenar entre fé, ciência, política e até geopolítica. A controvérsia sobre a localização do Éden não é apenas teológica. Ela envolve interesses muito mais profundos, que moldam a forma como interpretamos a história da humanidade. Para teólogos tradicionais, o Éden é um lugar literal, criado por Deus, localizado em algum ponto do mundo real. Para muitos acadêmicos modernos, a história do Jardim do Éden não passa de um mito arquetípico, uma alegoria para explicar a perda da inocência humana, a origem da consciência moral e o início da civilização. Essa diferença de interpretação é uma das grandes controvérsias que dividem estudiosos há séculos. Quando um arqueólogo procura o Éden, ele parte do pressuposto de que existiu um local geográfico real. Quando um teólogo simbólico analisa o mesmo texto, ele vê metáforas, não mapas. Mas há um grupo ainda mais controverso: os pesquisadores que buscam conciliar os dois lados. Eles acreditam que o Éden foi um local real, mas que também possuía um caráter simbólico, espiritual e multidimensional. Para eles, o jardim foi um portal, uma zona de contato entre o divino e o terreno, o sagrado e o físico. Essa teoria é para muitos pura pseudociência. Para outros, é a chave que falta para compreender um dos maiores enigmas da humanidade. As religiões também se dividem nesse ponto. O judaísmo tradicional enxerga o Éden como um estado de harmonia espiritual entre o homem e Deus, enquanto o cristianismo tende a interpretar o Éden como um lugar físico perdido após o pecado original. O islamismo, por sua vez, reconhece o jardim como real, mas afirma que ele se encontra em outra dimensão ou num plano elevado da criação, o que explicaria por que não pode mais ser encontrado. E há ainda uma camada mais obscura: a política. Determinar a localização do Éden pode ter implicações territoriais. Imagine se alguém dissesse, com evidências convincentes, que o Éden ficava em uma região específica do atual Iraque, Irã ou Turquia. Isso daria a esses países um poder simbólico imenso. Seriam considerados a origem da humanidade, o berço do paraíso. Alguns teóricos sugerem que governos e instituições ocultam informações arqueológicas sobre a localização do Éden por receio do impacto que isso poderia causar. Outros acreditam que há uma guerra de narrativas sendo travada há séculos para controlar a interpretação da história antiga. Em 1986,
um grupo de arqueólogos britânicos encontrou evidências de uma civilização extremamente avançada, próxima ao Golfo Pérsico, que desapareceu misteriosamente. O relatório original mencionava uma região fértil que floresceu abruptamente, com estruturas que indicavam um domínio sobre agricultura, escrita e astronomia. Mas semanas depois, o conteúdo do relatório foi retirado do ar, classificado como inconclusivo. Desde então, especula-se que havia ali algo que poderia reabrir o debate sobre o Éden. Seria esse o motivo do silêncio? A ciência também enfrenta seus próprios dilemas. O modelo evolucionista clássico afirma que o Homo sapiens surgiu na África e se espalhou pelo mundo. Já o modelo criacionista defende que o homem foi criado por Deus num lugar específico, o Jardim do Éden. Mas existe uma terceira via, chamada de teoria da raiz comum híbrida. Ela propõe que houve uma interferência externa, divina, espiritual ou mesmo extraterrestre, na evolução humana. Alguns estudiosos ligam essa teoria ao Éden, sugerindo que foi ali que essa intervenção ocorreu, transformando os primeiros hominídeos em seres conscientes. Não por acaso, a figura da serpente no Éden se tornou símbolo de conhecimento proibido, de uma ruptura entre a ignorância e a consciência. Há quem diga que essa história seja uma metáfora para um salto quântico no cérebro humano, algo que os cientistas ainda tentam compreender. E quando olhamos para tradições não abraâmicas, a controvérsia se aprofunda. Povos indígenas da América do Sul falam de um jardim sagrado, no qual os primeiros homens receberam instruções dos deuses e foram expulsos por quebrarem regras sagradas. Tribos da Oceania falam de ilhas onde ninguém morria, até que um tabu foi quebrado. Na China antiga, lendas mencionam o Monte Kunlun, lar dos deuses, com um jardim central e árvores imortais. Essas histórias, tão distantes entre si, compartilham o mesmo núcleo narrativo. Um lugar sagrado, uma quebra, uma expulsão. Seria coincidência? Ou todas são ecos de um mesmo evento real? A controvérsia atinge até mesmo a comunidade científica mais racional. Em 2013, a revista científica Nature publicou um estudo mostrando que todos os humanos modernos compartilham DNA mitocondrial de uma mulher que viveu há cerca de 150 mil anos, apelidada de Eva mitocondrial. Embora os cientistas não associem isso diretamente ao Éden, muitos viram ali uma conexão intrigante com o mito bíblico. Essa mulher viveu, segundo estimativas, na África Oriental. Seria esse o verdadeiro Éden? Por outro lado, alguns geneticistas apontam que o Adão cromossômico Istum, ancestral comum do DNA masculino, viveu em outra época e possivelmente em outra região. Essa discrepância temporal entre Adão e Eva biológicos alimenta debates acalorados. Para uns, reforça que o Éden é apenas simbólico. Para outros, indica que a humanidade passou por ciclos e que talvez já tenhamos perdido, reencontrado e novamente perdido o paraíso. Há também quem afirme que o Éden nunca esteve na Terra como a conhecemos. Segundo essa visão, o jardim foi removido ou destruído após a queda do homem. Um fragmento do céu na Terra que deixou de existir no plano físico, sendo selado ou transferido para outra realidade. Essa ideia, embora difícil de provar, é sustentada por textos apócrifos, como o livro de Enoque, que descreve lugares sagrados guardados por anjos e inacessíveis ao homem comum. Por fim, um ponto polêmico: o Vaticano. Alguns pesquisadores acreditam que os arquivos secretos do Vaticano contêm mapas antigos, manuscritos e até descrições de expedições em busca do Éden. Em 1923, uma expedição financiada por membros da igreja teria visitado o sul da Mesopotâmia, e um diário perdido dessa missão menciona um lugar de beleza sobrenatural, onde a natureza parecia não obedecer às leis normais. Nada foi confirmado, nada foi oficialmente divulgado. E assim, a controvérsia permanece. O Éden é um mito universal? Um local físico perdido? Um código simbólico? Uma lembrança de outra era? Ou algo que nos foi escondido por aqueles que detêm o poder sobre as narrativas da história? Enquanto estudiosos debatem, pesquisadores buscam, e o tempo passa, o mistério do Jardim do Éden continua a nos provocar. Na próxima e última parte desta jornada, vamos além da busca e da polêmica. Vamos refletir sobre o que o Éden realmente representa e por que, talvez,
sua verdadeira localização esteja muito mais perto do que imaginamos. Durante séculos, a humanidade perseguiu a ideia de um paraíso perdido. Em pergaminhos antigos, em templos de pedra, nas areias movediças do deserto ou nos sedimentos submersos do Golfo Pérsico, buscamos sinais de que esse lugar sagrado, descrito como o berço da existência humana, realmente existiu. Mas quanto mais cavamos, mais percebemos que o Jardim do Éden talvez seja algo que escapa das ferramentas da arqueologia, da ciência ou da teologia tradicional. O que chamamos de Éden pode ser mais do que um ponto no mapa. Pode ser uma memória ancestral impressa no inconsciente coletivo da humanidade. Uma lembrança daquilo que perdemos, ou daquilo que nunca soubemos que tivemos. Os textos antigos falam de um jardim onde Deus caminhava com o homem, onde tudo era harmonia, onde o bem e o mal ainda não haviam sido conhecidos. Mas bastou uma escolha, um único ato de desobediência, e o ser humano foi expulso. Não com fúria, mas com uma sentença. Não poderão mais comer da árvore da vida. Desde então, toda a história humana parece girar em torno dessa busca. Voltar ao estado original. Reconquistar aquilo que foi perdido. Seja na Mesopotâmia, nos vales da África, nas montanhas da Armênia, nas ilhas do Pacífico ou nos registros submersos do Golfo, o Éden surge como uma interrogação profunda. Fomos mesmo criados em um lugar perfeito? Ou essa ideia nasceu de nossa necessidade inata de entender a dor, a perda, a imperfeição do mundo que vivemos? A história do Éden, contada em centenas de culturas com nomes diferentes, é sempre a mesma em sua essência. Um lugar de pureza, uma falha, uma expulsão e uma busca sem fim por redenção. Mas e se estivermos procurando no lugar errado? E se o Jardim do Éden não for algo a ser encontrado geograficamente, mas sim espiritualmente? E se a verdadeira localização do Éden estiver na consciência humana, no estado de harmonia entre razão e espírito, entre ciência e fé, entre o conhecimento e a humildade? Talvez o Éden esteja dentro de nós. Talvez o que foi perdido não seja um local, mas uma conexão com o sagrado, com a criação, com algo que transcende a lógica e as fronteiras. Diversas tradições espirituais falam de um caminho de volta, de uma ponte dourada que liga o mundo atual ao estado original. Um retorno à inocência, não no sentido da ignorância, mas da integração. O Éden não seria, então, um ponto a ser redescoberto com GPS e satélites, mas um ponto de reconexão entre o homem e algo maior. Algo que foi quebrado, mas que ainda pulsa, ainda chama, ainda sussurra no fundo da alma. Curiosamente, a ciência moderna, em sua tentativa de afastar-se da espiritualidade, acaba se aproximando das mesmas perguntas que os textos sagrados levantam há milênios. Qual a origem da consciência? Por que temos a percepção do bem e do mal? Por que a humanidade compartilha, em tantas culturas, a ideia de uma era dourada perdida? São perguntas que nenhuma teoria evolucionista ou cálculo genético consegue responder plenamente. O Jardim do Éden, então, pode ser uma linguagem universal para algo que escapa aos sentidos comuns. Ele representa tudo o que perdemos: a harmonia com a natureza, a conexão com o divino, a paz interior, a simplicidade da existência. E, ao mesmo tempo, tudo o que desejamos reencontrar. Alguns místicos afirmam que o Éden nunca deixou de existir, apenas se ocultou da nossa percepção após a queda. Para eles, é como uma estação de rádio ainda transmitindo sua frequência, mas que já não conseguimos sintonizar. Estamos em outra faixa, vivendo sob as consequências do exílio. Mas às vezes, em momentos de silêncio, de arte, de contemplação, conseguimos captar um fragmento dessa frequência perdida. Uma memória vaga, um suspiro de eternidade, um eco do paraíso. Há também quem acredite que o Éden está à nossa frente, e não atrás, que não é um lugar do passado, mas do futuro. Um destino, não uma origem, algo que será restaurado ou construído quando a humanidade finalmente compreender seu papel no cosmos, sua responsabilidade diante da vida e seu vínculo inquebrantável com o universo espiritual.
Talvez por isso a busca pelo Éden seja eterna. Não porque ele não possa ser encontrado, mas porque sua função não é ser um fim, e sim um chamado. Um chamado para algo maior do que nós. Um lembrete de que nossa jornada não é apenas física, mas também espiritual e moral. O Éden nos convida a olhar para dentro, a reconstruir, a lembrar e, quem sabe, um dia a voltar. Mas entre tantas pistas, mapas, teorias e revelações, surge uma pergunta incômoda. Por que esse conhecimento parece sempre estar envolto em névoa? Por que tantas histórias convergem para um mesmo ponto e, ao mesmo tempo, parecem ser dispersadas por forças invisíveis? O que, afinal, nos impede de alcançar a verdade? É aqui que entra uma nova camada do mistério. Muitos estudiosos, arqueólogos alternativos e até ex-funcionários de instituições de pesquisa afirmam que a verdade sobre o Éden e sobre muitas outras origens humanas foi deliberadamente obscurecida, não apenas por desacordos teológicos ou limitações científicas, mas por forças com interesse direto em manter a humanidade desconectada de sua origem sagrada. Controlar a origem é controlar o destino. Se nos afastamos da ideia de que viemos de algo puro, consciente e divino, aceitamos mais facilmente um mundo de caos, materialismo e dominação. Se esquecemos o paraíso, aceitamos o exílio como algo natural. A busca pelo Éden, nesse sentido, é também uma luta por liberdade. A liberdade de pensar, de questionar, de sonhar com algo além do que nos é dado como verdade absoluta. Talvez o maior mistério não seja onde o Éden está, mas por que ele foi escondido, e por quem, e o que temem que descubramos se um dia encontrarmos sua real localização, seja em um deserto remoto, em um jardim submerso, ou dentro de nós mesmos. Assim encerramos esta jornada por um dos maiores enigmas da história humana. Mas o mistério não termina aqui. Ele apenas se transforma, porque quando olhamos mais fundo para nossas origens, inevitavelmente esbarramos em outras perguntas, outras conexões, outras narrativas ocultas que desafiam tudo o que pensamos saber. E se o Éden for apenas a ponta do iceberg? E se existirem outras verdades escondidas, cuidadosamente enterradas sob séculos de silêncio e conveniência? Se você quer continuar mergulhando em mistérios que desafiam a lógica, a história e o próprio tempo, não deixe de assistir ao nosso vídeo especial As Maiores Conspirações da História. Nele exploramos segredos antigos, documentos esquecidos, conspirações globais e verdades que talvez tenham sido encobertas por aqueles que moldaram a narrativa do mundo como o conhecemos. Aperte o play, porque a busca pela verdade está apenas começando.